a paz do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós vamos ler é o Evangelho de Mateus, no capítulo 23 e o versículo de número 26. A minha versão, eu tenho a ACF e essa aqui eu não sei qual é. Faz o seguinte, deixa eu ver. Não, vou ler aqui nessa aqui. ACF. Então vamos lá, leio na ACF. Diz assim, ó. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Tá? Um momento de oração, e você pode voltar a se sentar. Senhor nosso Deus, pedimos a necessária ajuda do Senhor e sabemos que pelo Espírito Santo temos sido ajudados. Que a Tua graça nos alcance neste momento, fale ao nosso coração e nos dê, Senhor, o alimento espiritual de que tanto necessitamos. Pedimos isto, desejamos isto, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim a nossa oração, é assim o nosso pedido. Amém. Amém. Pode sentar. Deixa eu fazer aqui uma marcação de cronômetro aqui, para não exagerar no tempo. Senão eu esqueci, devia ter feito isso aqui antes, mas não fiz. Então vamos ver. Cronômetro valendo. Então eu já sei. Vamos lá. Resultados de um verdadeiro cristianismo, inerência do ser. O que é mesmo? Resultados de um verdadeiro cristianismo, inerência do ser. Inerência é um substantivo feminino, estado de coisas que por natureza são inseparáveis e que somente por abstração podem ser dissociadas. Relação entre o sujeito e uma qualidade que lhe é intrínseca. Aí, essa palavra intrínseca complicou mais ainda. Então, vamos pegar o que significa intrínseca. Não, brincando. Então, inerência é isso, né? É a qualidade que, é estado de coisas que por natureza são inseparáveis. É aquilo que é da pessoa. Então, falar sobre limpeza interior, falar a respeito de algo que vem de dentro para fora. A essência do assunto é isso. O cristianismo que nasce de dentro para fora. Lucas 17, do versículo 20 ao 21, diz assim, ó, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, Jesus diz isto. Quando alguém pergunta, vai demorar, quando chegará o reino de Deus? Ele diz, não vem, é algo interior, está dentro do ser humano. E aqui nesse texto, que nós fizemos a leitura inicial, também está falando sobre uma limpeza que deve acontecer de dentro para fora. Ele fala, vocês lavam o prato, o copo, por fora, mas não faz isso por dentro. Tá? Então, a gente vive em tempo de estereótipo e a aparência reflete até mesmo dentro da igreja. E Tiago, ele já chamava atenção para este fato. Veja só, Tiago 2, capítulo 2 ao 7, diz assim, essa é a linguagem de hoje. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre, fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos. Estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Então Tiago, ele já falava a respeito disto, desta atenção voltada para o lado de fora, para a aparência, coisas que poderiam, já no tempo de Tiago,
estar acontecendo. Só porque o cidadão tem um anel no dedo, só porque ele tem uma roupa melhor, só porque ele tem dinheiro, vocês, por um acaso, fazem acepção de pessoas por esta razão, tá? E se entrarmos na linha do que o presbítero Adilson já colocou ali inicialmente, entenderemos que isto hoje é um fato que não tem como se discutir, é uma realidade, tá? Então hoje, essa ideia de olhar para o lado de fora, olhar para a aparência, vivemos o tempo do estereótipo, não é isso? As pessoas olham para aquilo que está do lado de fora. Eu já usei aqui uma ilustração que não é só ilustração, é real, aconteceu de verdade, quando acompanhei um cliente até a delegacia para prestar o seu depoimento, e o delegado que me recebeu, a pessoa que foi me ouvir naquele lugar, simplesmente tinha várias pessoas do lado de fora, e o meu cliente estava com uma roupa simples e de uma maneira simples. Eu estava de terno, eu estava bem vestido, bem produzido, e muita gente ali fora esperando, porque existiam outras questões a serem resolvidas. Ele chegou e ele nem olhou para as outras pessoas, ele nem cumprimentou, ele saiu, ele pegou na minha mão e cumprimentou. Seja bem-vindo, doutor, e tal. Ou seja, eu estou falando do quê? Como se o fato de eu estar usando o terno, o fato de eu ter uma faculdade, me fizesse melhor do que as outras pessoas, que eu devesse ser recebido melhor. E isso é uma realidade nos dias que nós estamos vivendo. E o texto vai falar a respeito desta visualização. Agora, em primeiro lugar, a gente precisa entender que nesta ministração que nós estamos ouvindo, existe uma pessoalidade, a pessoalidade da mensagem. Não podemos pretender a aplicação da pregação a outra pessoa, que não a nós mesmos. Nesse caso, a gente vai entender que não cremos que Deus está falando conosco. Tá? É muito comum a gente ouvir uma pregação, ouvir uma palavra, e de repente já imaginar a outra pessoa, né? O fulano precisa estar aqui para ouvir isso aí, não é verdade? Ou então tem aquele que fala assim, prega, né? Fala aí, fala mesmo, Deus, fala, Deus. Não é que ele quer que Deus fale com ele. Ele não está entendendo que Deus está falando com ele. Não, na verdade, ele está achando que aquela pregação vai corrigir alguém, está pegando pesado com alguém, e então ele joga isso para alguém. Então, olha só, na verdade, esta palavra só faz sentido ouvir se você acredita que Deus está falando com você, amém? Ou no mínimo, você que está ouvindo aí depois, nesse vídeo, porque não pode estar aqui na igreja, acredite que Deus esteja falando com você. Então a palavra, ela precisa, nós acreditamos, e Deus tem falado conosco, tem ou não tem? Deus tem falado com você. Então não é palavra para o farisaísmo alheio, não é para a aparência dos outros, não é para a vida dos outros. Eu acredito que Deus esteja falando comigo. Eu acredito que este momento haja um tratar de Deus com o meu coração. Um cristianismo que nasce de dentro para fora. Isso é a essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Logo, no seu primeiro sermão, ele vai falar a respeito disto. Tudo que Jesus ensina e que ele ministra, ele repreende a aparência externa e mostra que o que vale, na verdade, é o que está dentro do coração. É com isto que temos que nos preocupar e é isto que nós temos que analisar. Então vejamos, qual é a prática que está sendo reprovada por Jesus aqui? Que prática é a que está sendo reprovada por Jesus? O que Jesus está reprovando é a hipocrisia da forma, um processo pelo qual a religião cria formas de prosélitos. Tá? O que ele está falando?
ele está falando da hipocrisia, que durante um tempo, inclusive, era muito comum eu fui crítico, inclusive, desta forma de prosélito. Jesus, olha só o que ele diz no Evangelho de Mateus mesmo, 23, no versículo 15, no mesmo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É exatamente isto que podemos ver nas religiões caracterizadas herege, uma forma de prosélito. Eu vivia criticando a ideia de que você entrar numa igreja X e alguém dizer para você, agora você tem que usar esse tipo de cabelo, você tem que usar esse tipo de roupa, agora você tem que isso você não pode usar, isso você não pode fazer, isso você tem que fazer. Do que eu estou falando? Eu estou falando de formas de prosélito. É disso que Jesus estava falando também no mesmo capítulo. Ele está falando, vocês correm, vocês procuram, vocês vão nas casas, vocês vão nas aldeias, vocês vão longe, com a ideia de criar um prosélito, de fazer a cabeça de alguém. E quando vocês fazem isto, vocês transformam alguém em um filho do inferno pior do que vocês. Tá? É aquela ideia de criar uma religião, e eu citei aqui, que isto é característica de heresia, inclusive. Característica de religiões hereges. Tá? Por quê? Porque, na verdade, não é a pregação do Evangelho. Na verdade, é fazer a cabeça das pessoas. Olha, isso aqui é desse jeito, desse jeito, desse jeito, e tem que ser desse jeito. E o Evangelho, ele tem que ser, o nosso culto, alguém citou recentemente, tem que ser um culto racional. Apesar de ter alma, apesar de ter a emoção, apesar de ter a presença de Deus, de ter o Espírito Santo de Deus, por mais unção, por mais graça que exista, por mais manifestação do Espírito Santo que exista, você não está inconsciente. Você sente a presença de Deus, você sente a unção do Espírito Santo. Não é igual uma pessoa endemoniada, que quando o demônio sai, você pergunta, o que aconteceu? Você fala, onde que eu estou? O que está acontecendo comigo? Quem já viu uma cena assim? Eu já expulsei demônio, a pessoa não sabe onde está. A pessoa faz coisa pelo espírito do inferno, pelo espírito das trevas, mas quando esse espírito sai da pessoa, ele não sabe o que estava falando, não sabe onde ele está, não sabe o que está acontecendo. Não é assim com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, por mais que ele nos use, por mais que ele entre em nosso coração e trabalhe em nossa vida, por mais intensa que seja a experiência, nós estamos conscientes daquilo que o Senhor está fazendo conosco. Mesmo quando estamos falando em mistérios, estamos ouvindo palavras proféticas, mesmo quando estamos tendo revelações, o Senhor não nos retira o raciocínio. Ele nos deixa conscientes. Eu já tive experiências profundas com Deus, eu não vou falar a respeito disso. Aliás, acho que vou falar uma agora, na vibe daquilo que o presbítero Adilson está falando. Está falando, moderno vibe. Ó. Então, veja só, o presbítero Adilson estava falando. Vou sair um pouquinho aqui, vou abrir um parênteses para falar a respeito disso. Tá? Eu falei com a Elaine e vou falar também. Então, são experiências que, apesar de serem sobrenaturais, de ir além da nossa compreensão, não nos retira o raciocínio. Eu estava chorando lá, tinha acabado de tomar banho no fundo lá e estava chorando porque, talvez vocês não acreditem, mas o presbítero João Batista era uma pessoa muito amigo de verdade, tá? E foi pesado para mim, foi difícil. Eu estava chorando e quase que perguntando a Deus, né? Quase que a canção. Então você não sabe o que fazer. Pergunta a Deus por quê, não é verdade? O que eu fiz, Senhor, para merecer. Então, eu chorando, falando, meu Deus, quase que interrogando por quê. E de repente o Senhor falou, Jesus falou claramente no meu coração. Ele perguntou assim, quantos anos você pensa que você vai viver depois desta última perda? Mais de 33? Eu nunca tinha pensado nisto. Eu fiquei impressionado, fiquei tentando entender. E repetiu a pergunta,
Só que agora ele acrescentou: você imagina que você amava o presbítero, seu cunhado, mais do que eu amo meu pai? Está entendendo o que está ouvindo, sim ou não? Ele está dizendo: eu fiquei 33 anos aqui nessa terra por amor a você. Eu me desliguei da glória e da eternidade e eu sofri aqui 33 anos por amor a você. Você está entendendo? Você está entendendo que os 33 anos que Jesus ficou aqui é semelhante à nossa morte, está entendendo? E se vou viver, pela pergunta, eu estou entendendo que não vou viver mais 33, pelo visto, porque se ele perguntou isso, mesmo porque 33 com 54, quanto que dá? Dá tempo, né? É tempo, né? Você falou. Aí eu engoli o choro, eu falei, puxa vida. O tempo que Jesus, você lembra que Jesus fala assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E lá no capítulo 17, Jesus vai falar naquela oração que ele está falando, e tem um momento que ele fala com Jesus, com Deus também, dizendo: Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele está ansioso para voltar para o Pai, ele está ansioso para voltar para casa, ele está ansioso para voltar para Deus. Então ele ficou separado desta glória por 33 anos. Então você imagina qual era o sofrimento, está entendendo? Ou seja, engole o choro aí, enfrenta, porque eu enfrentei muito mais por você, eu deixei muito mais por você, eu abri mão de muito mais por você. E eu vou fechar o parênteses aqui. Estou falando de coisa sobrenatural. Isso é sobrenatural. Eu não pensei nisso. Eu nunca tinha imaginado isso. E de repente eu entendi que Jesus estava falando comigo. Isso pode não servir para muita gente, mas serviu para mim. É sobrenatural. É algo da parte de Deus. Mas não é algo inconsciente. Eu estava consciente. Eu estava chorando. Eu estava meio para baixo. Mas era o Senhor falando comigo, Jesus falando comigo. E eu estava consciente. Então, estou contando uma recente, aconteceu esses dias agora, é algo sobrenatural. Então, mesmo quando acontecem coisas sobrenaturais, ele não nos retira o raciocínio. Tá? Então, veja só, essa ideia de proselitismo, essa ideia de forma de crente, essa ideia de que crente tem que ser assim, 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 isso aí é coisa reprovada, é isso que ele está reprovando. Ele está dizendo: olha só, vocês se tornaram em uma forma de fazer fariseu, forma de fazer gente do jeito de vocês, e por sinal, gente reprovada. Tá certo? Mas lembre-se, Deus não está falando deles hoje, Ele está falando comigo. Então, o que é a hipocrisia das formas pode ter a ver comigo? Até onde eu me pareço com algo ou alguém que de fato eu não sou? Jesus denunciava isso no versículo 25. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Versículo 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Tá? Então não é o que eles, não é o que... Não. A questão é, até que ponto isto mexe comigo? Recentemente eu coloquei aqui um vídeo de um cidadão, que acho que está até com um pedaço da cabeça raspado, não sei que jeito que ele está agora. Eu falava sobre a questão das formas, tá? E ele tem uma canção que fala a respeito disso, né? Onde estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava, os fariseus que eu tanto odiava? A letra da canção vai falar a respeito disso, tá? São coisas que de repente Jesus está olhando aquele grupo de pessoas e você olha por fora, você olha
você fala, meu Deus, o que é isto? É um crente perfeito, parece crente, mas e do lado de dentro? E do lado de dentro? Até que ponto esta questão das formas, este estereótipo tem me transformado em alguém que parece, mas não é. Porque o problema não está como você me vê. O problema está como eu sou por dentro. Está entendendo isso ou não? Porque é como eu sou que Deus olha. É assim que Ele vê. É assim que Ele enxerga. Então, apesar de citar a forma de prosélitos, apesar de citar os hereges, a letra dessa canção fala de herege e está dizendo, se eu não tomo cuidado, sou eu que tornei um herege sem valor. Eu preciso sondar o meu interior, eu tenho que sondar por dentro de mim. Como é que estou por dentro? Gostei da fala do presbítero que disse, olha, tinha que estar lá, mas de repente, meu irmão já deu uma melhorada aí, quer saber de uma coisa? Fica aí que eu vou correr para a igreja. Estaria bem justificado, e eu poderia até aqui dizer, o presbítero Adilson não está aqui hoje, porque ele está de acompanhante do meu irmão lá em São João da Boa Vista. Não está aqui porque é obrigado a estar aqui, ele não está aqui simplesmente por uma questão, como ele citou aqui. Tocar instrumento, não pelo prazer de tocar instrumento, mas tocar instrumento pelo prazer de adorar ao Senhor. Parece até que o presbítero leu o que eu ia pregar, sabia o que eu ia pregar. E ele saiu de lá por quê? Porque isso está no coração, é lá dentro. É lá dentro, quer saber de uma coisa, eu vou para a igreja. Eu vou adorar a Deus. Eu vou servir a Deus. É alguma coisa inerente ao ser, está dentro do coração. Não é alguma coisa que eu faço porque as formas me exigiram que fosse assim. Tá? Agora, veja só. Vamos falar um pouquinho sobre a inerência do ser, essa já é a última parte dessa ministração. Versículo 28. Versículo 28, presta atenção no versículo 28. Foi o que nós lemos, inclusive. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ó, alguém pode se parecer muito com um cristão verdadeiro, sem de fato ser. Por que isto? Por causa das formas de prosélito. Tá? Mas ninguém poderá ser um verdadeiro cristão sem parecer que seja. Isto pelo fato da inerência do ser. Jesus não disse que os fariseus deveriam limpar o interior do copo e do prato primeiro, para depois limpar o interior. Não. Ele disse que isto seria consequência da limpeza interna. Olha só, observem que ele disse, para que também o exterior fique limpo. Pode buscar nas versões que você quiser aí. Joga lá. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Pode mudar a versão, muda aí. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Pode mudar a versão do jeito que você quiser, a palavra é a mesma. Pode mudar a frase, a maneira como está escrito, mas o significado é o mesmo. Não, talvez você ainda não tenha entendido o que está ouvindo. Então veja só, um farisaísmo pode produzir uma aparência de cristianismo. Você entra numa dessas formas, e aí o que acontece? O cabelo tem que ser desse jeito, a roupa tem que ser desse jeito, tá?
Isso aqui você não põe, isso aqui você não põe, isso aqui você faz desse jeito, é desse jeito aqui. E aí você olha e fala, é um crente. Por que você fala que é um crente? Porque parece crente. Parece. Jesus diz que o fariseu parece. Ele diz isto. Ele diz que você olha para o fariseu e você fala, para os homens, vocês parecem justos. A maneira de agir, o comportamento. A igreja por muito tempo, e por que não dizer que hoje pode ser que o problema se repita? Tem tentado tratar comportamento. Olha, você precisa mudar o seu comportamento. Você tem que parar de fazer isso. Ou você tem que começar a fazer isto. Mas isto nunca funcionou. Não é possível criar um crente de fora para dentro, ensinando a maneira dele vestir, mostrando para ele que isso tem que ser desse jeito, e aí você olha e fala assim, ó, isso é crente. A forma, proselitismo, repito, as heresias mostram isso. Você conversa com ele, você fala, já sei, ele é da igreja tal. Não vou citar nome aqui. Por quê? Porque é tudo igual, não é verdade? Fala igual, veste igual, pensa igual. Eu já falei que quem gosta de coisa igual é militar e pastor às vezes gosta disso. Mas Deus, nem mesmo um gêmeo idêntico é idêntico. Deus faz tudo diferente. Então é possível sim. É possível. É possível pela forma e pela forma. E os dias que nós vivemos, você olha e você fala, é crente. É tudo crente. Tá? E aí os camaradas falam uma coisinha, faz uma coisa, não faz isso aí não. Não, você é crente, você está indo na igreja, ó, faz isso não. E aí o cara vai se ajeitando tudo direitinho, não é isso? Tá? Só que Jesus disse que naquele dia, muitos vão ouvir. Primeiro eles vão dizer, Senhor, nós fizemos milagres em Teu nome. Nós profetizamos em Teu nome. Nós fizemos maravilhas em Teu nome. Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Então não é se eu conheço Deus ou não. A questão é, eu sou conhecido de Deus, eu sou de Deus. O meu interior está ligado a Deus. Eu repito a conjugação lá, preste atenção. Jesus não falou assim, ó, você está fazendo a coisa errada. Limpa primeiro por dentro, para depois limpar por fora. Não, ele não disse isto. Ele disse, se você limpar por dentro, por fora também vai ficar limpo. Está entendendo o que está ouvindo, sim ou não? Eu estou dizendo que alguém que acha. Eu disse o seguinte, é possível parecer crente sem ser, mas não é possível ser crente sem parecer que é. Porque quem mudou por dentro vai mudar por fora também, automaticamente. Não vai mudar por fora porque o pastor falou que tem que mudar por fora. Não vai mudar por fora porque alguém está pegando no pé para dizer que tem que mudar por fora. Vai mudar por fora, porque quem muda por dentro também muda por fora. É isso que ele está dizendo. Se você limpar o copo, e ele está falando de coisas espirituais, por isso é assim que está sendo colocado. Se você limpar por dentro, também vai limpar por fora. Não adianta tentar mudar o marido, não adianta tentar mudar a mulher, não adianta tentar mudar o filho. João 3. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus olha para o Nicodemos, o mestre de Israel, e diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo, você é mestre, você dá aula, você ensina, mas está morto por dentro. O que você faz é só do lado de fora. Você precisa nascer de novo.
É a chama que arde dentro do coração. Aleluias. É uma limpeza que acontece de dentro para fora. Por isso a inerência do ser, resultado de um verdadeiro cristianismo, inerência do ser. Não somos meros observadores de regras de comportamento. O que o verdadeiro cristão é, inevitavelmente influenciará o seu caráter, de modo a produzir mudança em seu comportamento. Jesus disse que o falso é identificado pelos seus frutos, e isto se aplica ao verdadeiro. A produção de frutos não é a mesma coisa que a de folhas. Lembra da figueira? Ela tinha folhas, aparência, mas não tinha frutos. Frutos são inerentes ao ser da árvore. Mateus 7, do 15 ao 17. Acautelai-vos, porém, dos fariseus, ou dos falsos profetas, melhor dizendo. Li errado. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim também, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então não estamos fazendo um apelo para mudança de comportamento, e sim apelando para o cerne da questão. A pergunta que devo fazer não é para o irmão do lado, e sim para mim mesmo. Quem sou eu? Parece que fomos influenciados a fazer pergunta para o irmão que está do nosso lado, que paramos de nos questionar interiormente. Jesus estava e continua denunciando a religião das aparências. Sabe? Olha para o irmão que está do teu lado e fala isso para ele. Olha, prega mesmo. Olha, não, peraí. Olhe para dentro de mim e me pergunto, quem sou eu? Eu nasci de novo? Posso cantar, ao invés de o herege que não tem valor? Posso cantar, Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, e o Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Quero dar um aplauso bem forte para Jesus. Faça isso, porque só Ele pode dar o novo nascimento. Só Ele pode transformar de dentro para fora. E é só isso que tem valor para o verdadeiro cristianismo. Fique em pé para orarmos, fique em pé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É o resultado de um cristianismo verdadeiro. Oh, Senhor, meu Deus, eu não estou aqui apelando para que haja mudança de comportamento nesta igreja, Senhor, não. Não, Senhor, nós estamos indo lá no cerne da questão, nós estamos indo, meu Deus, lá no âmago. De verdade, Senhor, precisamos de dentro para fora de um relacionamento melhorado a cada dia. Precisamos que esse novo nascimento que ocorreu, meu Deus, como um milagre exclusivo do Senhor, ache em nós boa vontade, ó Deus, para continuarmos crescendo pelo leite racional não falsificado, Senhor, para que a Tua palavra produza em nós tudo o que precisamos para o crescimento, a fim de que de dentro para fora, que é inerente a todo verdadeiro cristão, ó Senhor, o lado de fora também seja mudado automaticamente, porque quando muda por dentro, é inevitável que mude o lado de fora também. Então, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a limpar dentro de nós, que é coisa que nós não sabemos fazer.
É coisa que o homem não pode fazer, o pastor não pode fazer, a igreja não pode fazer, mas o Senhor pode fazer, ó Deus. O que aqueles fariseus, ao ouvir esta fala, deveriam ter dito é: Senhor, estamos sujos por dentro, precisamos de uma cura por dentro, Senhor. Nós precisamos de uma limpeza interior, coisa que não conseguimos e não podemos fazer, mas o Senhor pode. Então nós buscamos isto do Senhor, nós saímos de casa para pedir isto para o Senhor, ó Deus, porque mudança de dentro para fora é milagre que só o Senhor pode fazer, e é o que nós pedimos ao Senhor, meu Deus. Não queremos simplesmente ser, meu Deus, forma, não queremos simplesmente assumir formas, ó Deus. Nós queremos, Senhor, aleluias, que a graça do Senhor trabalhe em nós, a nos transformar a cada dia na imagem e semelhança do Senhor, porque sabemos que esta é a Tua vontade e pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.